Pronto, está iniciando. Olá a todos, estamos aqui novamente, agora para a defesa da aluna Iris da Silva, né, de seu trabalho de conclusão de curso como requisito para licenciatura em Ciências Biológicas no campus Cabedelo. Iris, fique à vontade, você tem 20 minutos, vou cronometrar o tempo e pode começar. Bem, boa tarde, como Lucila disse, me chamo Iris Alessandra e hoje estou aqui para apresentar o trabalho de conclusão de curso intitulado Projeto Farmácia do Jardim, uma experiência com gêneros narrativos para o letramento científico em Cabedelo, Paraíba, com a orientação da professora Lucila Carla Félix e a coorientação da professora Ana Moraes Vieira. Na justificativa, viemos com o intuito de ampliar a capacitação dos alunos extensionistas do projeto Farmácia do Jardim, e, em específico, alunos do grupo de comunicação visual do projeto, com a prática de atividades que vieram para corroborar a partir da língua portuguesa, assim como também de fatores das ciências e biologias. Também viemos para fomentar os objetos da realidade desses alunos, com a fabricação de glossário ilustrado de plantas medicinais e também a fabricação de histórias em quadrinhos, as chamadas HQs, ambos do gênero voltado à temática de botânica. Para o objetivo geral, o foco é a elaboração desse material didático, tendo como base os dois gêneros já citados, e a finalidade vem para conciliar o saber científico com o saber popular sobre essas plantas medicinais que são encontradas no entorno do IFPB e cultivadas pelos moradores. Assim também, o objetivo geral frisa em promover o letramento científico na comunidade, tanto interna quanto externa, ao campus do IFPB Cabedelo. Nos objetivos específicos, primeiramente, o objetivo era ministrar as oficinas para melhoria dos materiais, da produção do glossário e das HQs. Segundo, confeccionar o material educativo sobre as plantas medicinais. Terceiro, disponibilizar esse material didático para a comunidade que é atendida pelas UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde. Estas são três que são as parceiras que foram as parceiras do Farmácia do Jardim. E, por último, fomentar o letramento científico, com enriquecimento visual e também com a leitura mais acessível. Sobre o referencial teórico, viemos com 7 pontos. Primeiramente, o saber popular e o saber científico, corroborado com gêneros textuais na educação. E também as plantas e a atenção básica à saúde. Conversando esses 3 tópicos, a finalidade dessa pesquisa bibliográfica foi para saber como os gêneros textuais na educação podiam ajudar com que tanto saberes científicos como saberes populares podiam ser ministrados na educação de plantas e na introdução desses assuntos na educação básica de saúde. Os demais 4 tópicos, procuramos a prática interdisciplinar, uma vez que tanto a parte de biologia quanto a parte das ciências em geral trabalhou com o projeto Farmácia do Jardim em disciplinas como inglês, disciplinas como a língua portuguesa também, entre outras disciplinas, e trazer o fator da pesquisação ou pesquisa participante, que se conversam, mas trazendo foco à pesquisação e sabendo como isso tudo iria ajudar na elaboração das práticas, né? Para a abordagem da pesquisa desse trabalho, vamos colocar em foco, primeiramente, o projeto Farmácia do Jardim, que é um projeto aprovado pela Probex nos anos de 2018 e 2019, no segundo semestre de 2018 e no ano inteiro de 2019, atendendo as UBSs parceiras, que são 3 UBSs no entorno do campus, e fazem parte do atendimento à saúde de Jardim Atlântico, Jardim Camboim e Jardim Manguinhos.
o critério do trabalho formulado tem como cunho avaliativo a pesquisa quantitativa, e a concepção filosófica da prática da pesquisa é construtivista. Já em relação ao universo pesquisado, viemos levar duas situações convergentes, tanto a saúde quanto a educação, que possuem necessidades e são igualmente importantes para a sociedade em geral, né? Além disso, veio a finalidade de potencializar essa importância através da pesquisação e corroborar a prática de ambas as categorias. Pois no UNES de 2019, aponta que quando nos referimos à educação, há uma diferença entre formal, não formal e informal. E esta é estabelecida tomando por base o espaço escolar. Nisso, a gente pode observar que existem vários processos de transmissão de saber, seja ele em ambiente escolar ou não. Já no local da pesquisa, como foi falado antes, o entorno do IFPB foi o foco, e o município de Cabedelo, que é o município onde abriga o IFPB Campus Cabedelo, tem, segundo a análise do IBGE, no ano de 2010, a população contabilizada de 57.944 pessoas. Já na área do estudo, existe a união de duas vertentes. A educação técnica, que é a educação a qual o ensino do Farmácia do Jardim focou em trazer a prática da extensão, e as unidades básicas de saúde, que são as UBSs, as quais eram feitas as atividades de cunho interdisciplinar. Além disso, o objeto do estudo foram gêneros textuais que foram aplicados à educação dos estudantes e também das pessoas que utilizavam as UBSs. Tudo isso na área de botânica, né? E tanto o embasamento veio de uma forma teórica, mais acadêmica, quanto também foram utilizadas informações mais populares, que vinham do conhecimento empírico da população e dos alunos também. Em relação à metodologia, os procedimentos metodológicos foram divididos em 4 partes. A primeira parte frisa na pré-ação, que a gente analisou a afinidade que os alunos do Núcleo de Comunicação Visual tinham com assuntos de botânicas, assuntos de plantas medicinais, voltados à saúde, né? E também a familiarização com ferramentas e programas de ilustração digital. Na parte da extensão, que é a segunda parte, foi feito um processo de capacitação, onde oficinas foram ministradas para orientar os alunos. Já na parte de produção, um material que foi selecionado em uma atividade que eu vou citar já, foi analisada por esses alunos, agora já com mais conhecimento, e essa produção focou em otimizar o material para que ele tivesse a finalidade de ser divulgado às pessoas que faziam uso das UBSs e também à comunidade parceira. Já em relação à avaliação, que é a última parte, tivemos como foco analisar que a prática do projeto interdisciplinar pode interferir ou não, e como foi que interferiu, tanto na parte da comunicação visual, quanto na parte dos parceiros de Farmácia do Jardim. Como podemos ver na linha do tempo, e eu tinha citado, a atividade inicial, que já estava dentro do Farmácia do Jardim, mas foi feita para o ensino técnico, voltado para o primeiro ano de meio ambiente, ocorreu em setembro, onde essa atividade se resumiu em 2 exercícios. O primeiro exercício foi voltado a uma atividade grupal, né, onde cada grupo de meio ambiente fez uma análise de uma planta, selecionando uma planta de cunho medicinal, e também que pudesse contribuir nas páginas do glossário. Já a parte individual se viu para os HQs, onde cada aluno produziu um HQ através das reuniões do projeto Farmácia do Jardim. Já em 2019, o Núcleo de Comunicação Visual, de fevereiro a dezembro, em alguns sábados letivos,
ministrou oficinas para que houvesse a otimização que eu tinha falado dos materiais. Em março a dezembro de 2019, foi feita a elaboração do projeto para o presente trabalho de conclusão de curso, onde houve a submissão no Comitê de Ética e Pesquisa. E também teve um estudo bibliográfico para o fomento do atual trabalho. Já aprovado esse projeto, a aplicação dos questionários vieram do mês de janeiro ao mês de abril de 2021 e foram concluídos para que o trabalho pudesse ser apresentado e finalizado. Já em relação aos resultados, podemos dividir a parte do glossário e a parte dos HQs, onde a parte do glossário foram determinados 3 modelos para a página de glossário, e cada um desses modelos poderia ser escolhido pelos estudantes de comunicação visual, onde estariam dispostos o nome da planta, a ilustração e o texto, que ia compor como se fosse um perfil da planta, né, da planta medicinal. Já a parte técnica, foram utilizados 2 livros, também para observação das espécies das plantas, que foi o Ilustração Botânica, de Rosa Maria Alves Pereira, 2018, e Plantas Medicinais no Brasil, Nativas e Exóticas, do ano 2008, de Lorente e Matos. No planejamento dos quadrinhos, as atividades tiveram como foco a otimização do conteúdo de 3 quadrinhos, e o documento gerado para facilitar a roteirização dos quadrinhos foi esse rascunho-guia. Aí o rascunho-guia tinha algumas informações onde os quadrinhos poderiam se dispor e quais as informações que cada história continha. A fabricação dos HQs ocorreu nos laboratórios de design gráfico 2004 e 2008, Moreira 2019, Wills et al. 2012 e Zala 2014. Para exemplificar o que foi feito nas histórias em quadrinhos, a gente vem com essa disposição, né? Primeiro tem-se o desenho do HQ original, que o aluno fez, depois o rascunho-guia vem para caracterizar os personagens no caso, e por final, a arte digital vem para trazer uma durabilidade maior a esse conteúdo que foi feito. Já para a exposição dos produtos das oficinas, os alunos, eles apresentaram, tanto em reuniões no meio interno do IFPB, quanto em escolas e em outros locais, os materiais que foram produzidos, e a finalidade veio para dialogar e também manter permanente o elo entre o meio acadêmico e o meio popular. Também foi fomentada a vivência dos alunos, onde tiveram várias percepções de mundo, né? E, além disso, foi fomentado o exercício da cidadania. Aqui a gente tem um exemplo do que foi feito nas histórias em quadrinho. E já em relação à parte quantitativa, dividimos, como eu tinha falado, o questionário para grupo de comunicação visual e os colaboradores parceiros. Os voluntários do grupo de comunicação visual, em sua maioria, foi do sexo masculino, já dos colaboradores foi dividido igualmente 50-50, a média de idade foi de 19 a 25 anos, dos estudantes que participaram da pesquisa e do grupo de comunicação visual, 100%, ou seja, o total deles tem o ensino técnico completo, já a maioria dos participantes, dos colaboradores parceiros, que fizeram a contribuição na pesquisa, tem o ensino superior incompleto. Em relação à renda mensal, ambos os grupos que participaram da pesquisa têm renda mensal atribuída de 1 a 2 salários mínimos. Já o imóvel também, a propriedade
geralmente é própria. E o total de pessoas que vivem no imóvel com as pessoas que participaram, na comunicação visual, podemos observar que a pessoa participante mais 3 pessoas moram na mesma residência. Em relação aos colaboradores parceiros, a pessoa que participou da pesquisa mais 2 pessoas. Em relação à atribuição do glossário na avaliação, né, podemos observar que as espécies mais citadas, que estão presentes no glossário, é a aloe vera, que é a babosa, e a lípia alba, que é a erva cidreira, e foram citadas com grande assiduidade entre os colaboradores parceiros do Farmácia do Jardim. Já em relação à constância a qual a leitura, tanto para lazer quanto para estudo, é feita, podemos observar que os participantes da pesquisa de ambos os grupos fazem de forma moderada a leitura, mas pouquíssimos deles fazem a leitura de forma rara. Já no gráfico 3, a gente pode observar que os meios de transmissão para essas informações vêm principalmente do meio de internet, mas também foram citados livros e televisão, e também a gente decidiu dar uma importância para o Kindle, que é uma plataforma onde pode-se ter acesso a livros de forma digital. No gráfico 4, os gêneros textuais que são mais fonte de informação, tanto para o pessoal que é parceiro do Farmácia do Jardim, quanto para o grupo de comunicação visual, citou que o gênero narrativo é o mais procurado, né, para aprender novos assuntos. E quando perguntados, o grupo de comunicação visual citou que as histórias em quadrinhos são interessantes para aprender novos assuntos, principalmente porque atraem a atenção e estimulam a leitura, também que estimulam a imaginação, e tem um conteúdo muito criativo, e também que abordam várias áreas do conhecimento. Além disso, foi citado que as histórias em quadrinhos são propostas mais lúdicas. Já em relação à avaliação qualitativa, podemos perceber que os alunos do grupo de comunicação visual nunca tiveram acesso anterior às práticas das oficinas, né, tanto ao gênero do glossário, quanto ao material de mesa digitalizadora, que foi o material o qual foi utilizado para trazer arte digital, né, tirar do meio analógico e trazer para o digital. Além disso, dos alunos que foram perguntados do Núcleo de Comunicação Visual, 2 deles citaram que, após as práticas das oficinas, continuaram exercendo e desenvolvendo a ilustração digital. Inclusive, uma dessas pessoas que participou da pesquisa desenvolve agora a modelagem 3D. Já das considerações finais, pode-se observar que o projeto Farmácia do Jardim cooperou para a formação do léxico dos alunos. Assim, os alunos tiveram mais afinidade a conhecer como as plantas medicinais são utilizadas para o tratamento de doenças e também como funciona a categorização dos nomes científicos, né? Além disso, a visão de mundo dos mesmos foi ampliada e isso proporcionou e foi proporcionado também pelo LCT, que é o Letramento Científico e Tecnológico, tanto no glossário, pela parte científica, mas também o tecnológico vem com a utilização de programas e mesa digitalizadora. Além disso, notou-se que o intuito interdisciplinar do projeto, tanto para o glossário quanto para a formulação dos HQs, proporcionou conforto aos discentes, uma vez que eles atuavam nas zonas de afinidade. E também foi compreendido que o processo de ensino-aprendizagem faz com que novos horizontes sejam enxergados. Assim, a profissão de docente é estreitada quando relacionado essa afinidade entre professor e aluno, se torna mais interativa na prática de extensão, um projeto de extensão, por exemplo. As observações também que aconteceram durante os encontros trouxeram que o núcleo de comunicação visual
teve uma reflexão sobre a continuidade e a permanência dos saberes populares, uma vez que esses conhecimentos são presentes na população das UBSs, mas que muitas vezes não são conhecimentos passados de geração a geração, e que também quando essas atividades são realizadas com cunho extensivo, que como foi o projeto Farmácia do Jardim, a sociedade em si se torna não só um campo de estudo, mas também um espaço para a atuação desses projetos, e que todos os envolvidos nesse processo se beneficiam com o aprendizado, né? As referências, algumas das referências, e é isto. Obrigada, Iris. Exatamente 20 minutos. Acabou de dar o tempo. Parabéns por concluir no tempo. Agora vamos abrir para a arguição, iniciando novamente com a doutora Kelly. Doutora Kelly, 10 minutos. Eu peço desculpa para a professora Ana Morave, porque estava 16h30, só que eu achava que o tempo de defesa era mais tempo, né? Era 50 minutos, 20 minutos para arguição para cada um, ou seja, eu pensei que ia passar a tarde inteira aqui falando. Somos professores, gostamos de falar, né? Mas diminuiu e a gente ficou com um espaço muito grande entre as duas defesas. Então, temos 10 minutos para arguição e 20 minutos para defesa. Fica à vontade, Kelly. E vamos Obrigada, lá. Lucila. Iris, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tá aliviada agora? Tô nervosa, tô toda gelada aqui. Ainda? Mas sim. Não, agora você já apresentou. Realmente um tema bem interessante. Eu queria parabenizá-la. E duplamente, né? Eu vi na sua apresentação, no escopo do projeto, que você é a primeira da família a ter um curso superior, é isso? Sim, do núcleo familiar e da parte de pai também, eu sou a primeira. Então, orgulhe-se disso e se sinta muito bem e fez um excelente trabalho, né? Acho que é importante a gente ter isso muito claro, tá? Independente das sugestões, das colocações que a gente venha colocar sobre o seu trabalho, ele foi muito bem escrito, fica clara a preocupação que você teve com o seu produto, né? Uma riqueza de detalhes, né? Você colocou vários anexos, então a gente percebe o cuidado que você teve com esse trabalho. Então, sinta-se parabenizada, tenha orgulho disso, certo? Não fique mais gelada, não fique mais nervosa, porque você cumpriu muito bem com essa etapa. E claro que a monografia, o TCC, é só uma parte do que foi toda a sua formação, não é mesmo? Então, é sempre muito bom a gente deixar isso claro e assumir esse momento como sendo um momento especial. Então, parabéns. Eu fiz algumas colocações no corpo do trabalho, novamente, Iris, assim como eu fiz para Daniel. Eu não vou me prender nessas questões pré-textuais e textuais, tá? De uma forma geral, tem algumas referências, né, algumas citações que eu senti falta, algumas sugestões, poucas no próprio texto, tá? Alguns comentários e algumas trocas de ideias também, mas isso vai no material que eu vou passar pelo e-mail, tá bom? Então, isso fica para você. Tudo certo. Tá? Assim que eu terminar, eu te passo. Tá bem. E aí, Iris, nós temos 10 minutinhos, 7 agora. Eu queria saber como é que surgiu a ideia desse trabalho. A ideia veio de um convite de professora Lucila para participar do projeto Farmácia do Jardim. E aí, assim, eu já tinha tido uma matéria com ela, uma disciplina, né, no superior, e o projeto tinha gente do superior, mas sendo que eu não costumo ter tantos amigos, entendeu? Aí ela me convidou pessoalmente para ir participar do projeto, e era justamente na parte de ministrar as oficinas para os alunos, porque as atividades tinham sido feitas, mas não tinham sido analisadas para a implementação das oficinas. Aí foi aí que eu entrei com os alunos que foram convidados a
participar, que era da parte de licenciatura, e atuar com o núcleo de comunicação visual, especificamente. E, na verdade, tem vários alunos, né? Eu vi que você colocou em anexo um outro TCC, não é isso? Sim, o Foi glossário em Daniel. si, depois de finalizado, ele passou por outro processo, que foi um processo, uma espécie de digitalização. Aí foram implementados mais algumas outras espécies, mas não foram muitas, e foi feito um tipo de layout mais temático para o que os alunos fizeram, tá? Aí, esse trabalho foi posterior à implementação do glossário. Iris, essa parte de extensão, quando a gente pensa, né, no ensino superior, de ensino, pesquisa e extensão, muitas vezes ela é uma parte que ela não é tão enfatizada, né? E eu tenho certeza que ao longo do seu trabalho você se deparou com várias leituras e com vários, né, materiais e eu vejo isso na sua escrita, como é importante a gente tentar trazer a pesquisa, a ciência para a sociedade, né? E muitas vezes isso não acontece e dependendo do profissional, lá na frente ele vai precisar disso, vai precisar desse diálogo, vai precisar desse espaço e ele não tem. Né? Então, o seu trabalho ele tem uma relevância e uma atualidade super importante. Né? E esse olhar de tentar trazer onde você mora, na sua localidade, no entorno, nesse contexto que vocês se encontram, isso é super importante. Né? Então, eu digo isso porque há 20 anos, aí, nos 5 minutos, há 20 anos a gente trabalhava com extensão, né, na faculdade, na época que eu era aluna, e até hoje isso ainda é uma questão relevante, né? Ainda é uma questão que se faz necessário, que se faz é necessário instrumentos e criar diálogos que isso possa aproximar a sociedade da pesquisa e da ciência. Né? Sim, e uma coisa que a gente vê muito no campus é o distanciamento da população do entorno, mas muitas vezes pela falta desse diálogo. Então, a Exatamente. pesquisa e a extensão vêm para tentar criar um vínculo maior. E Inclusive, o pessoal do entorno pensava que não podia entrar no campus, que Exatamente. é meio difícil manter Então, essa assim, relação. esse tipo de atividade, assim, eu particularmente gosto muito, né? Eu trabalho com educação ambiental, então eu fico super feliz de saber que existe, né, esse ideal e ali próximo de onde vocês estão, né? No contexto que vocês moram, isso é muito importante. E aí, Iris, seguindo assim, você já sentiu que eu adorei, né, a temática. Resumo tá ok, tranquilo, né? Só algumas questões, algumas colocações mínimas. A introdução também, só senti falta de algumas referências, mas isso é super normal, tá lá no seu textinho que você vai receber por e-mail, né? Tá tranquilo. E uma dúvida, dentro do projeto Jardim, Farmácia no Jardim, as UPAs, elas já têm uma horta, enfim, já tem esse processo, ou eles trabalham só com a divulgação das informações? Não, esse, no caso, era outro grupo, entendeu? Que era responsável. Inclusive, as meninas tiveram grupos do Farmácia do Jardim que ficaram com, assim, tipo, elas quiseram pegar a responsabilidade de fazer o trabalho de monografia delas, embasado na formação das farmácias do Mandalas? jardim de cada UBS, entendeu? Isso. Porque eram alguns grupos específicos que ficavam responsáveis, mas quando se tinha uma ronda para saber como estava a situação das farmácias ambientais e tal, os alunos que quisessem ir, que quisessem participar e estivessem dispostos a ir lá nas UBSs, podiam ir. Mas Então, nas UBS já existem as mandalas? não, as mandalas foram implementadas no projeto Farmácia do Jardim. Certo, muito bacana. A questão de usar o glossário incrível, os quadrinhos mais ainda, né? Porque eu acho que em termos de educação, trabalhar com essa questão da criatividade, do lúdico, ele chama muita atenção e com um conteúdo interessante, né, e robusto. Então, acho que isso aí foi bem válido. Depois eu fiquei olhando o material que eu acredito que tenha sido dos alunos de Lucila, né, da professora Lucila.
Tem Sim. umas historinhas super interessantes, acho que ficou bem. No ponto da interdisciplinaridade, eu acho que é uma outra questão que você traz muito bem e que você coloca a necessidade dentro da biologia, né, de trazer essa prática, de trazer essa questão de discutir, né? E você usou a pesquisação. Como é que foi essa parte da pesquisação? A pesquisação, ela veio mais após, porque, assim, tanto a parte da pesquisação quanto da pesquisa participante, eu já estava fazendo, antes Uhum, mesmo de pensar no projeto como um relato para TCC, mas eu não sim. sabia que havia o conceito. Então, eu já estava fazendo, mas sem saber que havia todo um Uhum. rebuscado, uma parte de É uma referencial teórico. metodologia, né? Sim, sim. Eu achei super interessante. Então, você fez uso desde sempre, né? Desde o. Desde que eu estava com o grupo dos extensionistas, né? Porque, na verdade, tem essa parte de que eu ministrei com os meninos as oficinas, mas eu não via tanto essa divisão de tal pessoa está fazendo isso, a outra pessoa Uhum. no projeto está fazendo isso. Era uma coisa muito orgânica dos alunos. Então, a parte da atuação vinha em várias mãos, né? Iris, pelo nosso tempo, né? Eu fiz as colocações aqui, tem alguns comentários, mas a minha última questão era em relação a agora que você terminou o TCC. Essa parte ela foi finalizada ou vai ter continuidade? Ou o projeto Farmácia do Jardim ele está em processo de finalização? Como é que está essa questão? O projeto, ele teve o encerramento em 2019, mas em relação aos produtos, tiveram alguns produtos que eu só consegui finalizar depois da finalização do projeto. Teve a culminância, que foi um evento que teve no IFPB, e os alunos apresentaram o que já estava fabricado, que era o glossário e algumas das histórias em quadrinhos, sendo que ainda tinha, acho que, duas histórias que eu não tinha terminado, ou era uma das histórias que eu não tinha terminado. Questionário Aí, também, né? Não tinha terminado. o questionário eu apliquei só depois, que foi Uhum, justamente para a parte do TCC. isso. Eu não pensava que tinha tanta burocracia assim, aí vai Lucila me explicar, aí foi um rolezinho. Mas aí então ele encerrou. Realmente agora essas atividades elas não estão, não vão se expandir mais. A gente espera justamente que haja um interesse, né, de outros professores, docentes, de irem atrás para saber se essa bibliografia vai ser usada no futuro por pessoas do campus mesmo, mas eu acho Sim. que até agora é uma coisa meio incerta se vai ter continuidade justamente pelo interesse dos docentes, né, porque eu acho que Lucila pode falar melhor, mas um trabalho assim que tem que estar muito disposto a fazer, tanto os alunos quanto os professores que estão liderando, né? E Uhum. não é qualquer turma que topa fazer isso. Então, Sim. é algo a se pensar, tanto por quem já passou pelo IF, como também quem já está vindo, né? Quem está estudando. Mas eu trato como incerto. Espero que sim, mas eu não sei se vão utilizar, né, a continuidade. Enfim, muito bom, adorei o seu trabalho, aquela parte de indicadores das plantas medicinais, o tipo de uso, então, assim, super rico em detalhes, né? Você acaba. Quando eu li o material do Daniel, eu fiquei pensando em oficinas e tal, né, de uma forma geral. O seu trabalho, eu já fico imaginando como passar isso para as comunidades, sabe? Sim. Como fazer com que essa informação, né, chegue a um público cada vez maior, porque é uma coisa que a gente tem em casa e é uma coisa que a gente pode fazer. E é isso o trabalho de extensão, acho que é isso que você trouxe muito bem. A ciência ela pode estar no nosso cotidiano também, né? Sim. Então, minhas colocações são essas, Iris, e parabéns mais uma vez. Obrigada.
Obrigada, Kelly, pelas considerações. Iris, eu não anotei porque eu acho que a maior parte das orientações devem estar no documento, né? Kelly trouxe mais na verdade, uma discussão sobre a importância da extensão. Ela entende isso, não é à toa que ela está aqui. Kelly é psicóloga, mas trabalha com extensão e educação ambiental a vida inteira. E ela sabe como isso é o diferencial, né, para quem acredita realmente que ações mudam o mundo, né? Então é isso. Ela está trazendo essa visão de que é difícil, mas é necessário, exato. Obrigada, Kelly. Agora vamos para o professor Flávio e em seguida para a professora Ana Morave. Eu deixei 10 minutos, gente, mas se vocês quiserem ficar até as 10 da noite, a gente fica aqui, sem problema. Até mais. Boa. Obrigado, Iris, Lucila, Ana Morave, pela oportunidade de né, tentar contribuir com o trabalho, de entender melhor assim, as várias nuances. E eu acho que fica, quando a gente escuta um pedaço aqui, outro pedaço, mas quando vou juntando, né, dá para entender o nível de alcance do projeto. Né? Cada agente ali tá encaixado dentro de algo maior, ou seja, não era só dialogar o conhecimento popular com o conhecimento científico, implementar isso dentro das UBSs, num processo dialético, né? Na própria formação dos alunos do técnico, com os próprios os alunos de licenciatura, né, integrando isso, aprendendo essa nova forma também, essa ferramenta. Então, eu acho que é muito, muito rico. Eu acho que fica até uma provocação de se pensar de como construir depois, eu acho, um relato, sabe, Lucila, de todas essas nuances em um único artigo ou em um único capítulo de livro, alguma coisa que conta. Acho que essa é uma história que não pode ficar esquecida. Iris, eu gostei muito da sua apresentação. Você se incomoda muito de a gente poder te ver de novo? Peraí. Dá para ver? Opa! Olha só, isso é legal, hein? Como você já já estou te considerando aprovada como futura professora, você sabe como é importante, né, o contato sim. visual, né? Então, Iris, a tua apresentação, tem algumas coisas que tu colocou na tua apresentação que eu acho que seria interessante você colocar no seu texto, sabe? O desenho do procedimento metodológico que você fez, você colocou aqui inclusive até a linha do tempo também, sabe? Ali na parte da metodologia, acho que ajuda a explicar muito, tá certo? Como foi feito o trabalho. Criar essas ferramentas, as ferramentas visuais, né? Que de certa forma você não trabalhou com os alunos, também você fazendo no seu TCC, né? E você acabou fazendo a sua apresentação, acho que seria interessante colocar também no texto. Então, reveja esses esquemas, veja onde é que poderia colocar no teu TCC, que o seu TCC já foi no formato mais tradicional, assim, a gente chamava de monografia, né? E o do Daniel já foi num formato de artigo, então há prós e contras cada um desses modelos, né? Um deles, no teu formato de monografia, que você aprofundou mais alguns aspectos teóricos, tá certo? Mas nesse aprofundamento, acho que você, às vezes, talvez dê para cortar, enxugar algumas coisas. Então, a minha mensagem principal, assim, em relação ao seu texto, é algumas, principalmente quando você vai entrar na metodologia e depois nos resultados, sabe, Iris? Eu acho que, assim, quando você, na introdução e na discussão, é onde você vai discorrer mais, assim. Você vai contar a história, trazer a tua pergunta, trazer
a fundamentação teórica, mas, por exemplo, na metodologia, acho que já não precisa mais disso. Você já tem que começar a falar, tipo, olha, é meio como é que eu fiz o meu trabalho, entendeu? Aqui, aí já não cabe mais, você já pode ser mais direta. Então, foram feitas oficinas dessa maneira, bababá, sabe? Ser mais objetivo. Ok. Isso quando pensa um texto da forma macro. E quando você chega, lógico, você juntou resultados de discussão no único tópico, tá? Minha sugestão também tu apresenta o resultado, por mais que seja uma avaliação qualitativa, mas existe algumas coisas que você, né, pode ser um pouco mais objetiva, aí sim, aí depois você faz a avaliação, as consequências, né, a comparação com outros trabalhos e tal, para poder fazer esse jogo melhor. Porque que acontece? De maneira geral, esse texto é suor, né? Qualquer texto é suor, lágrimas e sangue, assim, né? Escrever é um desafio. E é um processo, assim, então... mas não é exatamente a quantidade, sabe? Às vezes você tem que... às vezes menos é mais, sabe? E aí você consegue... então, por exemplo, às vezes você já falou lá da importância do letramento científico, blá, 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 e quando chega na metodologia se fala de novo. Certo? Aí já não é mais o momento, assim, você já falou lá. E eu acho que tem uma importância que fui percebendo, sabe, no projeto, que é o conhecimento, acho que é etnobiologia, né, de uma certa forma, o conhecimento popular dialogando com o conhecimento científico, mas o conhecimento científico, ele, do ponto de vista histórico, ele tem uma origem na curiosidade humana que está lá, que é inerente, e o que o método científico foi fazendo foi formalizar, acelerar esse processo de aquisição, não depender só daquele sujeito que é o sábio da comunidade. E só uma curiosidade, estou lendo agora estou lendo um livro que estou achando o máximo, é um livro sobre armas, germes e... como é que é o nome? E aço. Conta a história da espécie, da história da humanidade, sendo que ele vai juntando aspectos sociológicos, arqueologia com biologia, biogeografia, e tem uma passagem que eu achei muito interessante, que os caçadores-coletores, eles tinham conhecimento das plantas, sabe? As espécies, o reconhecer o que serve cada planta para uma doença, ou se ela é venenosa ou não, maior até do que as sociedades não mais nômades, né? Sociedades sedentárias. Lógico que que são as sociedades todas, que você é a pessoa que planta, ou seja, mesmo a população que a gente dialoga lá, ela tem um conhecimento maior do que o nosso, vamos dizer assim, urbano, mas esse conhecimento florístico é interessante, às vezes até pensar isso, em sociedades caçadores-coletores ainda era maior do que a de quem já plantava, porque depois que você começa a plantar, você precisa conhecer basicamente aquelas plantas, né, do seu ciclo. Então. Eu achei isso muito... É só uma observação, assim, como às vezes, não necessariamente aquela linha de tempo científico, assim, estamos agora Isso quer dizer que eu conheço muito mais plantas do que os povos tradicionais, sabe? Então, às vezes, voltar para esse conhecimento é interessante. Não só nesse fator do trabalho, mas em outros pontos também. O meio da modernidade vem com a finalidade de contrapor o ponto mais tradicional, por assim se dizer, de um saber popular,
E, às vezes, não quer dizer que só porque a modernidade está aí que o saber popular deve ser desmerecido, né? Então, na verdade, alguns... Pronto, a indústria farmacêutica reconhece tanto isso que a primeira coisa que ela faz quando chega na floresta amazônica é perguntar ao índio qual é. É. Tudo bem que depois eles vão ganhar dinheiro com isso, vão até patentear e tal. Uhum. Então, mas ao mesmo tempo, acho que não pode, essa educação científica, ela não pode ser... É isso que tem que estar, assim... Eu estou só batendo um papo agora, viu? Uhum. Ela não pode ser, como é que se diz? A gente está numa fase tão grande de negacionismo científico, né, que estamos vivenciando agora, durante a pandemia. Então, é como fazer esse diálogo no sentido de entender o conhecimento popular, né, de dialogar, mas também de que fazer educação científica também de todos, Sim. não só dos alunos, também como da comunidade, né, até para poder, às vezes, aquela planta ela é boa para aquilo, tem tudo, é uma questão muito de dose, né, Uhum. de repetição. E o processo de letramento científico também vem com esse cunho, né, de trazer da parte popular o conhecimento, mas também mostrar, fazer com que as partes não sejam fragmentadas e que esses lados se conversem entre si, para trazer um enriquecimento para todos os envolvidos. E isso é de E me diz extrema uma importância. coisa, como é que você faria se você está lá nesse processo e aí, né, você descobre que... você está me ouvindo? Sim, Flávio. Não, é porque deu uma travada aqui, eu precisei. Estou ouvindo. Só para finalizar, uma provocação, né? Você está, digamos que você descobre esse processo lá, digamos que um chá de uma planta, né? Ela é boa para acalmar os nervos, vamos dizer assim, né? Ela é um ansiolítico. Mas ela não pode ser tomada naquela quantidade todos os dias como a pessoa costuma tomar, porque ela pode trazer, sei lá, uma certa toxicidade pro fígado. Não sei. Estou aqui levantando uma hipótese, né? Como é que você faria para conversar com... Vem o fator da educação ambiental, né? Porque acho que dos ramos assim, que saem da ciência e do estudo de biologia, a educação ambiental vem mais no campo de atuação. Acho que trazer algum tipo de projeto de extensão ou algum ato de cunho extensivo, que não precisa ser totalmente acadêmico, que pode vir com parceria, por exemplo, o que a gente fez com as UBSs, que já é um contato onde as pessoas têm mais confiança, arrumar uma metodologia parecida, assim, eu estou falando isso pelo que eu tenho como base, né? Mas pode ser outro foco de confiança e trazer a educação ambiental para mostrar para a população que é necessário que tenha uma certa cautela em relação a essa planta. Uhum. Não sei, eu acho que não sei se já estourei meu tempo aí, Lucila. Mas queria dar os parabéns, tá certo? Obrigada. Mais uma vez, espero que tenha ficado tranquilo, esteja mais tranquilo agora, diminuindo a frequência cardíaca. É o BBB. Então Mas é eu tô isso. marcando. Parabéns para você e para as orientadoras. Obrigada. Obrigada, Flávio. Realmente, assim, o trabalho merece ser registrado, né? Logo depois eu vou falar não só pelo trabalho executado, mas pelas melhorias que atividades como a de Iris fez, né? Então, agora vamos falar com a professora Ana Morave,
que também, né, sem ela, essa melhoria que deu origem ao TCC de Iris não teria acontecido. 10 minutos, Ana. Joia. Primeiro, eu queria parabenizar a Iris pelo trabalho, parabenizar a Lucila também, né, e agradecer ao convite para fazer essa interlocução nessa pesquisa, não só no TCC da Iris, como dentro do Farmácia do Jardim, que é um projeto que eu sou apaixonada, assim, eu acho ele um projeto exemplar, né? Eu sou a primeira vez que eu tive um contato, eu passei pela universidade sem fazer extensão, e a primeira vez que eu fui fazer extensão foi como professora do Instituto Federal, e foram experiências muito enriquecedoras, assim. Então eu sou muito entusiasta da extensão universitária. Eu acho que a forma como a Iris traz essa pesquisa tem vários elementos que são fundamentais, né? E aí eu vejo uma coerência muito grande, sendo ela uma formada, né, em licenciatura, porque das coisas mais desafiantes que a gente enfrenta enquanto professor é conseguir atrair a atenção e a curiosidade dos alunos. Como o Flávio bem colocou, o saber, ele parte desse ponto, né, assim, ou da gente precisar aprender, ou da gente ter vontade de aprender. E aí a gente tem como professor esse desafio de despertar essa curiosidade, e para fazer isso, eu acho que ela traz alguns elementos dentro dessa proposta, que não só a questão da interdisciplinaridade, né, que também vem junto com Farmácia do Jardim e com a extensão universitária, são coisas que andam muito costuradas, assim, né? Ela traz essa questão da interdisciplinaridade, e traz uma questão que é muito cara para mim, assim, enquanto artista também, que é essa coisa de trabalhar outras ferramentas, a diversidade de ferramentas, né? Sejam elas metodológicas, sejam elas técnicas, digamos assim, não sei se os termos seriam esses. Tem também essa perspectiva desse casamento entre um saber popular e o saber científico, né? Eu acho que tem vários elementos que são seminais, assim, nesse trabalho, no sentido de ser uma proposta muito clara do que a gente pode fazer para melhorar ou para caminhar na direção contrária desse negacionismo que existe hoje, né? Dessa loucura da ciência ser colocada como algo de opinião, né? Sim. Então, assim, você, ao escolher, por exemplo, a história em quadrinhos, eu acho muito legal, porque ela tem essa característica não só de trazer novos elementos visuais, né, que a gente também se ampara muito dentro do processo de formação na palavra, né, assim, e que por si só não é um problema, porque o saber popular, durante muito tempo, ainda né, a gente ainda tem um número de analfabetos muito grande no país, ele é repassado pela oralidade. Mas ao se estabelecer outros elementos visuais, né, como um auxílio, e ao trazer essa questão da história em quadrinhos, que por si só tem essa característica narrativa, né, que é algo que nos envolve muito, que é algo que é capaz de criar, de despertar essa curiosidade, de criar essa atenção, né, que é algo tão difícil hoje da gente ter. Eu acho que cria a possibilidade das pessoas se sentirem mais confiantes em reconhecer o próprio saber, né, e as limitações do próprio saber a partir do momento em que, ao se envolver em como contar essa história, em sistematizar e organizar esse saber, né, que eu acho que é isso que o trabalho traz, assim, de certa forma, que para você contar uma história, você precisa organizar esse saber de alguma maneira. E aí também acho que seria um ponto forte na escolha do glossário também, né, que traz essa característica que é do conhecimento científico, que é pegar essa curiosidade
né, e essa compreensão do mundo, e aí você coloca essa questão da discussão sobre a leitura do mundo, né, da ciência como uma possibilidade de ler o mundo. Então, é como as pessoas podem criar novas ferramentas para narrar essa leitura de mundo, né, para organizar essa narrativa dessa leitura de mundo. E aí eu acho massa. Teve um ponto que eu fiquei um pouco confusa quando você discute letramento e alfabetização, né? Que aí você apresenta 2 pontos de vista, um criticando a ideia de alfabetização, mas e o outro como se fosse algo com preponderância de uma visão ocidental, né? E o outro falando que falar alfabetização, de certa forma, é mais compreendido popularmente, né? No sentido de ser uma formação ali inicial, como se a gente fosse unificar um léxico, porque eu acho que um desafio grande que o seu trabalho tem é essa junção entre a diversidade de saberes, de disciplinas, de leituras de mundo, e a busca de uma universalidade que a ciência coloca para nós, né? Diga assim, como é que a gente pode que esse saber não caia dentro desse campo que hoje cai, que é da opinião, né? Assim, de uma subjetividade absurda, né? A gente coloca sempre essa discussão do saber subjetivo, da relação subjetiva com o mundo, mas para a ciência isso precisa estar organizado, né? E aí eu acho que essas ferramentas que você apresenta, tanto o glossário quanto a história em quadrinhos, como ferramentas para criar mais possibilidades, experiências, né, de formação, acho que foi muito massa, assim. Acho que ficou muito legal você acompanhar o processo, né, todo. É muito bacana ver tudo, né? E aí eu acho que é um pouco isso que Flávio colocou, assim, a gente vê a dimensão das possibilidades e do impacto que um projeto de extensão pode ter na vida das pessoas, né? E acho que fica muito claro esse impacto e penso que seja isso, assim. Eu queria parabenizar pelo trabalho. Obrigada. Em relação à parte da alfabetização e do letramento científico, o meu referencial teórico tem como foco um autor que fez 2 obras, que é Chassot, que ele explica e fomenta mais sobre a parte do letramento científico. Mas, em relação ao projeto de extensão, fica meio que esses dois, tanto a parte da alfabetização quanto do letramento científico, se convergem, né? Primeiro que tem a parte técnica, que são os alunos de meio ambiente que participaram, mas também tem a comunidade que a gente não sabe se a informação já fez algum efeito, até que ponto a pessoa sabe sobre as plantas. Então, quando li Chassot, eu tentei dar uma atenção para isso. Às vezes ele mostra, assim, uma agressividade meio desnecessária, assim, em relação à alfabetização científica, mas ele não tira importância, sendo que ele tenta frisar a parte do letramento. Mas como projeto de extensão, a gente está atuou no Farmácia do Jardim com pessoas que a gente não sabia até onde elas sabiam, se sabiam sobre as plantas medicinais, eu decidi colocar tanto a parte da alfabetização quanto a parte do letramento. Não sei se eu respondi. Total. Vou aparecer aqui, eu vou desligar aqui a câmera. Obrigada, Ana, obrigada mesmo. Você sabe, né, que o seu entusiasmo com o trabalho foi essencial para que ele acontecesse. Como eu já disse, eu não faço arguição numa defesa, porque, afinal de contas, eu sou coautora do crime, não posso agora me eximir da culpa. Eu não tenho como chegar aqui e começar a perguntar coisas para a Iris, mas eu tenho como fazer uma defesa de Iris, né? Porque, como ela disse, esse trabalho
não era um TCC de Iris, foi um trabalho que Iris é uma menina tímida, né? Então Iris só fica olhando para você distante com esse zoião dela assim preto. E aí você olhava ela na sala, ela estava desenhando, você desenha, que legal, eu adoro quem desenha, eu realmente gosto muito de quem desenha. E dentro do projeto Farmácia do Jardim, né, que foi uma proposta minha, junto com a professora Rebeca, para uma forma de trabalho que chama Projeto Integrador, que o IFB Cabedelo tem, que é uma disciplina que visa trazer interdisciplinaridade para o ensino técnico, né? Integrado, ou seja, ensino básico integrado ao ensino técnico. Então, esses meninos, para facilitar a aprendizagem, eles têm um projeto que traz uma problemática da vida real. É aquela teoria dos momentos pedagógicos, né? Você traz uma problemática, depois você vai discutir essa problemática e, por fim, você vai resolver alguma situação. E aí, a gente, dentro do projeto, né, do Farmácia do Jardim, a gente trouxe a ideia das inteligências múltiplas, né? Que é dividir os grupos conforme as afinidades dos meninos, como são técnicos, tem que saber lidar com conflitos, e etc, e etc. Na teoria, né, ou seja, na descrição, tudo isso é muito fácil, na prática, a teoria é outra. Mas o que faz todo e qualquer trabalho são as pessoas envolvidas. A turma que eu tive o privilégio de trabalhar esse projeto é uma turma que dá trabalho. Ai, travou para mim. Aqui também travou. Mas só Lucila, Iris. Então, eu acho que ela caiu. Pode falar? Voltou, que tinha travado. Estou falando agora? Agora tá. Eu parei aonde, hein? Ia começar a falar que, né, quem faz o processo são os alunos, que, né, o processo é difícil na prática. Isso, então, quem faz o processo são as pessoas que trabalham, né? Então, essa turma que a gente teve o privilégio de trabalhar é uma turma diferenciada, né? Com alunos motivados, né? São adolescentes, né? Tem as questões de adolescente, mas é uma turma que encarava esse excesso de trabalho como sendo uma higiene mental, um divertimento, e acabaram, como eles trouxeram no trabalho dela, entendendo, ampliando a visão de mundo, né? Entendendo as questões de saúde, as questões relacionadas à comunidade, as questões relacionadas às formas de produção, às relações sociais. E essa vivência, né, essa atuação dessa turma junto com o projeto, que tinha suas metas e tal, mas quando a gente vai fazer tudo, acaba se adaptando. E são pessoas como Ana Morave e Iris, que trouxeram a sua visão, né, a sua habilidade, que transformaram esse projeto em algo que eu considero importante, relevante, né, acho que para a vida dos alunos e para a minha vida, porque é muito legal ver uma coisa saindo do papel e sendo executada, né? Se deu problema ou não, isso tudo acontece na vida, né? Mas foi esse trabalho, né, essa interação com Iris, uma aluna de graduação de licenciatura, Daniel também, Cristiano também, são alunos que gostam de desenho e que colaboraram, né, na formação dos alunos para a parte de ilustração e HQs. E Iris, né, conforme vocês viram pelo texto, aquele texto também não é meu, é um texto extremamente de humanas, né, assim, bastante elaborado e profundo. Iris, para mim, ela tem uma visão erudita de tudo. Ela começa estudando, ela não consegue parar naquela superfície, ela sempre vai se aprofundando. E isso está no texto dela, e isso está no trabalho dela, né? O trabalho dela é realmente um trabalho muito detalhista, né? Assim, ela é uma aluna extremamente detalhista, inclusive na realização das oficinas.
ela tem o tempo dela para fazer tudo isso, porque ela quer atingir um nível de uma performance adequada. E não é só porque ela quer fazer bonita, porque ela acha importante fazer isso. Eu reconheço isso na execução desse trabalho. Esse trabalho não é que a gente quis fazer bonito, a gente quis fazer algo relevante, tanto para a formação dos alunos, quanto para a comunidade, né? E eu acho que sem trabalhos como o de Iris, a gente não teria conseguido fazer o que a gente conseguiu realizar. E esse TCC de Iris, assim como os TCCs dos alunos, que eu estou irritada com eles, que eles estão me cobrando para corrigir esse TCC, mas tenho muito orgulho. Choro quando eu leio o TCC dela, choro quando eu leio o TCC dos alunos, e me mostra isso, a importância, né, de se ter um trabalho que não é só bonito, mas ele é relevante. E é isso. O TCC de Iris é isso. Desculpa, é a primeira turma essa de Daniel, de Iris? A de Daniel de Iris é a segunda, né, Daniel? Né, Iris? A minha é a segunda. Porque eu fiquei impressionada com a maturidade dos temas. Assim, né, para um TCC, para meninos, para jovens, eu fiquei impressionada com a maturidade dos temas e a escolha de temáticas assim tão relevantes, né? Que você vê que tem uma aplicação, não que a pesquisa base não seja importante, obviamente. Tem uma preocupação, mas não é uma coisa que eles viram, está na moda, não é isso. Eu preciso fazer, não. Não, é uma coisa, é de uma reflexão, é um problema que eles identificaram e que eles querem resolver, entendeu? Assim, é lógico que tem aquela coisa de jovem que, não, eu consigo resolver o problema do mundo, mas é esse jovem que quer resolver o problema do mundo e que eu adoro ainda ter essa visão de mundo pessoalmente, que faz a roda rodar, né? Porque senão se todo mundo só quer fazer o que já é, né? Não vamos fazer o que já está o que já está ganho. Pouco se tira disso. É porque eu acho que foram dois trabalhos, pelo menos esses dois que eu tive a oportunidade, né, de acompanhar, que são dois trabalhos que eles têm uma contribuição muito grande, não só para a formação individual enquanto, né, profissionais deles, mas que eles representam esse processo para a sociedade de uma forma geral. Exato. Seja o trabalho de Daniel para a sala de aula, para oficinas, para outros educadores, seja o trabalho de Iris, né, que tem aí uma série de possibilidades de ser aplicado. Né? Então, isso é muito importante. E que não se deixe perder essa aplicabilidade. Exato. Né? Exato. E assim, para mim, eu acho que a minha função como professora, falando, é estimular isso. Sabe? Porque eu acho que isso é um filme que eu vi na adolescência, não sei se vocês ainda assistem, Perfume de Mulher, que é aquela cena final que ele diz assim, né? Eu já vi muito jovem com membros mutilados, mas a mutilação de uma alma é a coisa mais triste. Então, eu acho assim, que eu estou aqui, eu sou, né, você, todos nós que educamos, somos cultivadores de alma. E é isso que eu vou continuar fazendo. Pode chamar do que for, utopia, ilusão, mas... Eita, desculpa, Daniela. Eles são jovens, nem achei que já tinham visto. Eu achei que todo mundo já viu esse filme. Eu já tinha visto 10 então, vezes. Eu acho que é isso. A gente tem que manter isso, né? Manter as almas, aquela chama. E é isso. E cada vez que a gente compra um sonho, a gente traz algo novo. E é isso, é um trabalho novo, é um trabalho com coração, com chama, né? E eles que estão se formando em licenciatura, que bom você trazer essa fala, Lucila, porque faz parte do educador isso. Por mais dificuldades que se tenha, a profissão, ela traz isso. Né? Então, assim, estejam avisados, não é uma escolha, assim, não, vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas vai ser prazeroso, mas é muito bom. Vai ser encantador e vai ser maravilhoso. Mas vai ser difícil. Exato. Né? Mas vai ser incrível. Como tudo que é bom nessa vida é difícil. É incrível. Então, bem-vindos ao novo ciclo da vida de vocês.
né, que seja repleto de novas eu não sei se experiências. Daniel recebeu, né? Mas aqui eu mandei o cartãozinho da banca, viu, gente? Foi o presente da banca. A gente está aqui feliz de estar recebendo colegas, né? Não é mais. Agora eu posso até aceitar vocês no Instagram, que eles ficam com raiva que eu não aceito, porque vocês não são mais meus alunos. São colegas, tá certo? Manhã disse, avisa de manhã disse que não era para a senhora sumir. Ela Então, sinta-se eu vou intimidada, porque Maria José é perigosa. Pois chega para ela que eu não vou sumir porque ela me dá molho de tomate. Tá bom. Pois, gente, ó. Essa manhã. Todas as manhãs são ótimas. Gente, agora eu peço licença, porque a gente vai aqui, né, confabular, a gente não sabe o que vai acontecer. Com licença para vocês. Menos Ana, Flávio, daqui a 2 horas voltamos. Cadê Flávia? Tá ali. Tchau, Priscila, Rebeca. Priscila. Rebeca saiu. Pronto, gente, agora a gente... Desculpa. Deixa eu tirar a gravação. Que da outra vez eu deixei gravando